Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 ao verso 21. Nós lemos assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por nosso Deus e Pai. Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo momento que nos proporciona de lermos a Tua Palavra livremente, de refletirmos sobre ela e de recebermos de boa vontade aquilo que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e nos conduza em conformidade com a Tua Palavra. Nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho, no decorrer da minha vida, guardado algumas frases que servem de reflexão para diversas situações. Uma dessas frases que eu tenho guardado, diríamos frase de efeito, pertence ou é atribuída a Alvin Toffler, um escritor norte-americano. Ele faleceu agora recentemente, em 2016, e num dos seus textos ele disse o seguinte: o maior analfabeto do século XX não será o que não sabe ler e escrever, mas o que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Este pensamento ele é coerente com a experiência da vida cristã. O crente em Cristo ele percorre um caminho nem sempre fácil, mas cheio de desafios que exigem dele constante autocrítica, coragem para fazer mudanças na sua própria vida e se tornar mais consagrado, aprendendo a se reformar e continuando se reformar pela palavra de Deus. A nossa vida cristã ela nunca é neutra. Ela é crucial. Ou ela serve para edificar, ou ela serve para destruir. Ou ela serve para produzir honra, ou ela serve para produzir escândalo. Não há neutralidade na vida cristã. Ou ela vai servir para combater o pecado, para afrontar o pecado e lidar com seus efeitos, ou ela vai ser instrumento de propagação e de estímulo para o avanço do pecado por falta de confrontação, por conta da sua omissão. Por essa razão é muito importante para todos nós, crentes em Cristo Jesus, observarmos aqui como podemos andar de modo rigoroso nos caminhos do Senhor, observando o que diz a palavra de Deus. A epístola aqui que nós lemos de Efésios, especialmente essa passagem dos versos 15 ao verso 21, está dentro de um contexto que precisa ser considerado aqui. Uma das características dos escritos de Paulo é que, das 3 epístolas que nós temos no Novo Testamento, em todas elas, se você observar, Paulo ele faz uso da mesma estrutura. Primeiro ele faz uma exposição teológica, depois ele faz uma aplicação dessa exposição teológica. O pensamento de Paulo é muito simples. Antes de cobrar, antes de exigir, era preciso instruir. Então ele instrui, normalmente, quase sempre a metade das suas epístolas, ele faz uma instrução e na segunda parte ele faz uma aplicação, ele dá uma orientação. Isso é claro nos capítulos 1 a 3, quando ele faz uma exposição da nossa salvação, uma exposição teológica da nossa salvação. E dos capítulos 4 ao capítulo 6 de Efésios, Paulo faz uma aplicação dessa teologia da salvação à vida cristã. A intenção dele é dizer, olha, como vocês foram salvos. Agora, em conformidade com essa salvação, vocês devem andar de modo digno, o que ele diz já no capítulo 4, verso 1. Andar digno, de modo digno da sua vocação, se referindo aqui à vocação especial que nos tirou das trevas para o reino de luz. O ensino central de Paulo nos capítulos 4 a 6 é de uma transformação constante sob a influência do Espírito Santo. Então ele fala da salvação como sendo arquitetada pelo Pai, executada pelo Filho e agora aplicada pelo Espírito Santo. Ele termina o capítulo 3
indicando a ação do Espírito Santo. E aqui no capítulo 4 em diante, esse pensamento de Paulo continua mostrando como a vida cristã deve viver constantes transformações sob a influência do Espírito Santo. Então ele fez admoestações gerais do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 21, e se você observar no seu texto, na Bíblia, a partir do verso 22, mesmo abordando esses grupos específicos, mulher, marido, pais, filhos, senhores, escravos, a ideia de transformação sob a influência do Espírito Santo continua. A ideia de Paulo é que essas relações precisam ser afetadas pela atuação serene, eficaz e poderosa do Espírito Santo. O ponto de apoio do seu pensamento se encontra no capítulo 4, versos 23 e verso 24, que nós lemos o seguinte: vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em época de final de ano, as pessoas gostam de olhar para trás para medirem o quanto sucesso elas obtiveram. E depois que elas olham para trás, elas fazem agora uso da oportunidade para olhar adiante e especular em que projetos podem ser alcançados mais adiante. Esse anseio pelo progresso pessoal no tocante a conquistas materiais, profissionais, acadêmicas, são preocupações e ansiedades legítimas e devemos sim ter estas necessidades diante de nós e nos esforçarmos para alcançá-las. Contudo, para o cristão, há anseios ainda mais importantes que precisam ser considerados, perseguidos com muito mais vigor. Meu objetivo aqui será expor o ensino de Paulo, nessa passagem, capítulo 5, versos 15 ao verso 21, observando no seu contexto qual é a intenção dele ao instruir a igreja, a fim de que ela ande sendo transformada continuamente pelo Espírito Santo e sempre em conformidade com a salvação oferecida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Eu dividi esta passagem em 4 partes. Primeiro, verso 15, nós veremos aqui que uma das instruções do apóstolo Paulo para que a igreja andasse em conformidade com a salvação, sendo transformada pela influência do Espírito Santo, é andando prudentemente, verso 15, remindo o tempo, verso 16, compreendendo a vontade do Senhor, no verso 17, e se enchendo do Espírito Santo, versos 18 ao verso 21. Vamos observar, portanto, cada uma dessas instruções que Paulo nos dá aqui através dessa passagem. Primeiramente, verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo começa a sua argumentação com uma conjunção que nós chamamos de conjunção de subordinação. Ele vai subordinar tudo aquilo que ele fala adiante àquilo que ele falou anteriormente. Portanto, é necessário observarmos aqui o que Paulo disse antes. O verso 11 ao verso 14, Paulo disse assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Verso 15, portanto, ou por causa disso, observando isto, ainda nós vemos que Paulo, no contexto, já tinha advertido a igreja com respeito a estas coisas. Lá no capítulo 4, verso 25, ele disse que os crentes deveriam sempre falar a verdade uns para os outros. E no verso 6 do capítulo 5, ele diz que eles não deveriam se permitir serem enganados com palavras vãs. É com esse pensamento que Paulo abre uma nova seção, onde encontramos a primeira exortação. É observando isto: portanto, não sejam como eles, infrutíferos nas obras das trevas, falando mentiras uns para os outros. Não se permitam ser enganados com palavras vãs. Contra esse tipo de comportamento, vem então a primeira exortação dele: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios.
O advérbio aqui prudente, que acompanha o verbo andar, se aplica a uma exatidão, precisão. E um dos verbos que nos chama a atenção aqui na argumentação do apóstolo Paulo, vede prudentemente como andais, a palavra aqui, o verbo andar, é uma tradução de uma palavra grega chamada peripatel. Peri, que é uma preposição grega que significa em torno de, e patel, que significa pisar. Peripatel significa algo como andando em torno de. Andando em torno de. A ideia que Paulo nos passa com essa palavra, com esse verbo peripatel, é como alguém que está andando na encosta de uma montanha íngreme. Ele anda com muito cuidado, observando onde coloca o seu pé para não cair. Como alguém que está andando sobre uma corda, deve andar prudentemente. Uma outra tradução seria andando cuidadosamente, observando onde você está colocando o seu pé, observando com quem você fala, observando aquilo que você está fazendo, qual a repercussão daquilo que você está fazendo, quais serão os efeitos das suas decisões. Andando prudentemente ou cuidadosamente nesse sentido. E essa palavra, esse verbo andar, faz parte do pensamento de Paulo, toda a epístola. No capítulo 2, verso 2, nós vemos Paulo advertindo, dizendo que andávamos segundo a vontade do diabo. No capítulo 2, verso 10, andar segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do diabo, mas andar segundo a vontade de Deus pelas boas obras. Capítulo 4, verso 1, ele diz que os crentes deveriam andar de modo digno da sua salvação. No capítulo 4, verso 17, ele diz para não andarem na vaidade dos seus próprios pensamentos. No capítulo 5, verso 2, ele adverte, ele instrui, ele orienta, ele estimula a igreja a andar em amor. E no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer, dentro do nosso contexto, que os crentes deveriam andar como filhos da luz. E a última ocorrência desse verbo andar se encontra aqui no nosso texto, não andar como os nécios. A ideia de caminhada, de jornada, está ocupando enfaticamente o pensamento do apóstolo Paulo em tudo aquilo que ele está ensinando. Na maioria das vezes, não tropeçamos e caímos por perseguirmos o mal, mas por não sermos atenciosos no compromisso com o bem da nossa salvação. O nécio é semelhante a um ignorante que age sem entendimento e por isso fala e faz coisas de modo inconsequente, imprudente, mas o sábio não é assim. O sábio conhece a palavra de Deus e por isso ele deve organizar a sua vida de acordo com ela. Somente o sábio anda prudentemente, por isso antecipa ciladas e prospera no seu caminho. A primeira exortação de Paulo, instrução de Paulo aqui, é para que nós andemos de modo prudente, não como aqueles que não têm entendimento, mas como sábios, porque o sábio é aquele que conhece a palavra de Deus e faz a devida aplicação dela na sua vida, nas suas decisões, nas suas palavras, nas suas reações. Esse é o sábio e por isso ele é capaz de antecipar muitas dificuldades e prosperar no seu caminho. A segunda instrução dele se encontra no verso 16. Primeiro, que ele deve andar prudentemente, não como os nécios e sim como os sábios. Agora, em segundo lugar, ele instrui que a igreja deve aprender a remir o tempo. Nesse sentido, Paulo passa a explicar como o sábio deve viver. No verso 16, nós lemos essa instrução, que devemos aprender a remir o tempo. Essa palavra remir, normalmente nós usamos dentro do contexto da salvação. Mas, originalmente, essa palavra ela é retirada do contexto de mercado, de comércio. A ideia que essa palavra nos traz é de um bem que você perdeu, mas que você vai no mercado e resgata. Você agora compra de volta, você toma posse novamente daquilo que anteriormente te pertencia. O que Paulo está tentando nos ensinar através dessa passagem é que o tempo, nós perdemos o nosso tempo quando nós andamos como os nécios, como os ignorantes, e que precisamos aprender a resgatar o tempo, a recuperar o tempo perdido, e não gastar o nosso tempo com coisas vãs, como fazem os ímpios. Benjamin Franklin já disse certa vez que tempo é dinheiro. No trabalho missionário eu aprendi uma coisa diferente, que tempo é oportunidade. Não podemos perder a oportunidade.
Todo o tempo que passa no trabalho missionário é a oportunidade que estamos perdendo de pregar o Evangelho e de alcançar novas pessoas. Essa deveria ser a compreensão de todos nós como cristãos. O tempo, quando ele passa, com ele, oportunidades também estão passando, e nós deveríamos aproveitar o máximo possível das oportunidades que o tempo nos reserva. Então, como que nós podemos remir o nosso tempo? Aproveitando bem a oportunidade que Deus nos tem dado para, de acordo com o contexto, verso 8, andando como filhos da luz, dando testemunho da nossa fidelidade a Deus em tudo que nós fazemos. É assim que nós remimos o tempo, é aproveitando todas as oportunidades, de acordo com o contexto, andando como filhos da luz, dando bom testemunho da nossa fé, andando com dignidade, com compromisso, com fidelidade, zelando e protegendo o nosso caráter. A razão desse cuidado com o tempo está no final do verso 16, quando ele diz: porque os dias são maus. Em que sentido Paulo está dizendo que os dias são maus? Nós precisamos responder essa pergunta, mais uma vez, voltando para o texto da Escritura. Capítulo 4, se você voltar um pouquinho, capítulo 4, verso 14, Paulo vai dizer em que sentido os dias são maus. Primeiro, por causa dos falsos mestres e as suas astutas heresias. Verso 14 do capítulo 4, nós lemos o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os dias são maus, segundo o pensamento e o contexto do apóstolo Paulo, por causa dos falsos mestres que estavam assediando a igreja, que estavam rondando a igreja e com as suas artimanhas, com as suas argumentações muito bem construídas, estavam tentando arrastar muitos crentes para o caminho do erro. Também aqueles dias eram maus por causa da influência dos gentios dentro da igreja. É o que nós lemos no capítulo 4, verso 17 ao verso 19. O verso 17 diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Por que Paulo deu essa exortação à igreja? Porque muitos cristãos estavam se submetendo à influência dos gentios e, juntamente com eles, deixando de dar testemunho da verdade. Aqueles dias também eram maus por causa do mau testemunho de outros crentes. O problema não é só lá fora, o problema também ele está presente dentro da igreja. Não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que dentro da igreja não existem problemas. E isso é muito claro nos versos 25 ao verso 31 do capítulo 4, quando Paulo demonstra que muitos crentes estavam inclusive mentindo uns aos outros, falando mentiras contra eles, pecando por causa da ira. Muitos problemas são narrados aqui. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Verso 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, aqueles dias eram dias maus. Problemas que começavam fora da igreja, e de modo sutil entravam na igreja, pela influência dos gentios, dos ímpios, dos nécios, dos ignorantes que não conheciam a palavra de Deus. E muitos crentes já estavam andando como se fossem verdadeiros ímpios, desconhecedores da palavra de Deus. E assim Paulo, então, considerando esses dias que são maus, ele diz que nós devemos aprender a remir o tempo, a tirar o máximo de oportunidade do tempo, como foi dito no contexto de dando testemunho da nossa fé, bom testemunho moral, com as nossas palavras, com os nossos relacionamentos. E só dedicamos tempo àquilo que nós consideramos mais importante. Só dedicamos tempo àquilo que consideramos mais importante. Abrindo aqui um parêntese, é tão triste quando nós vemos irmãos que já não valorizam estar presentes nos cultos públicos, participando da comunhão cristã. O que é mais importante para nós?
É muito fácil de responder essa pergunta, é só observar onde nós estamos dedicando o maior tempo da nossa vida. É onde estamos dedicando o maior tempo da nossa vida. Paulo aconselha a remir o tempo, aproveitando as oportunidades para enriquecer a nossa vida e não a enfraquecer por aquilo que nos torna mais vulneráveis diante das tentações e seduções deste mundo. Quando eu era novo na fé, não faz muito tempo, eu aprendi uma coisa e nunca me esqueci, que vence aquele que nós alimentamos mais, em relação à vida cristã. Se nós alimentamos mais a nossa comunhão com Deus, nós teremos vitórias diante das tentações. Mas se nós alimentarmos mais os apetites da nossa natureza pecaminosa, nós seremos derrotados, vencidos, conquistados pelas tentações que nos rodeiam. Naquilo que nós gastamos tempo, colhemos os seus frutos. Remir o tempo implica em aproveitar bem o tempo da nossa vida, dando testemunho da nossa fé, enriquecendo-a com a palavra de Deus e não a enfraquecendo com experiências que se encontram entre os gentios. Terceiro conselho de Paulo está no verso 17. Ele diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A orientação de Paulo aqui se baseia neste assunto. A necessidade de, primeiro, andar prudentemente. Segundo, remir o tempo. Terceiro, compreender qual a vontade do Senhor. A advertência para que não andassem como os nécios, no verso 15, se repete aqui no verso 17. Não vos torneis insensatos, ou seja, sem entendimento. Mais uma vez, Paulo retoma a sua advertência para que os crentes não andassem como se fossem ignorantes da vontade de Deus, como se fossem ignorantes da palavra do Senhor. A ciência humana é importantíssima e responsável pelo avanço da tecnologia e do próprio desenvolvimento humano, e inclusive social. Mas sem o entendimento da vontade de Deus, é semelhante a um caminhão desgovernado. Embora forte, o seu destino continua sendo desastroso. Compreender a vontade do Senhor é um dilema para muitos cristãos. É verdade, muitos não sabem qual é a vontade do Senhor. Então, como atender esta exortação, sendo que é tão difícil compreender qual é a vontade do Senhor? Nós precisamos voltar os nossos olhos aqui para o contexto novamente, porque a resposta está na teologia do apóstolo Paulo. Nos capítulos 1 e 2 encontramos as seguintes observações. Primeiro, Deus nos predestinou para Ele segundo a sua vontade, em Efésios capítulo 1, verso 5. Segundo, essa vontade foi revelada através de Cristo, capítulo 1, verso 9. Nos decretos eternos de Deus, Ele nos predestinou para Ele. Verso 9, como isso se deu através do tempo? Pela manifestação de Cristo Jesus. Terceiro, esta revelação da nossa salvação, através de Cristo, se aplica a uma vida consagrada a Ele, não andando como os ímpios. É o que nós lemos no capítulo 2, verso 3. No capítulo 2, verso 3, Paulo é contundente. Ele diz que nós não devemos andar como outrora, verso 2, e no verso 3 ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ele primeiro expõe a teologia dos decretos eternos de Deus no tocante à nossa salvação. Que Cristo, Ele veio e executou essa obra. E no verso 3 do capítulo 2, Paulo diz: agora, em conformidade com isso, vocês precisam caminhar, viver. E ele conclui com essas palavras no capítulo 6, verso 6, dizendo: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós deixemos de andar como andávamos outrora, quando não o conhecíamos, para andarmos agora em conformidade com a salvação que Ele nos entregou, através do Seu Filho. Essa é a vontade de Deus,
que deixemos de servir à vontade do diabo e das inclinações da nossa carne para servirmos exclusivamente a Deus em meio a todas as nossas atividades profissionais, acadêmicas ou quaisquer outras relações que possamos ter neste mundo. A nossa vida deve ser uma vida consagrada, dedicada a Ele. De acordo com Paulo, a compreensão da vontade de Deus carece do conhecimento de Jesus como motivo para vivermos uma vida cuidadosa, observando atentamente o que Ele fez a favor da nossa salvação. Não é possível conceber, compreender, conceituar a vontade de Deus a despeito, alheio àquilo que Deus em Cristo fez para nos salvar. Porque a vontade de Deus é revelada através do seu Filho Jesus Cristo. E é observando a obra de Jesus Cristo que nós compreendemos qual é a vontade de Deus para todos nós. O nécio ignora o que Cristo fez e vive como se ele nada tivera feito. O sábio, pelo contrário, não planeja a sua vida sem considerar seu compromisso maior, que é de dar testemunho da sua salvação. Procurais compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós deixemos de servir a vontade do diabo, das inclinações da nossa carne, para vivermos em conformidade com a vontade dEle, à luz daquilo que Ele, em Cristo Jesus, executou para o bem da nossa própria salvação. Por fim, os versos 18 ao verso 21, Paulo dá uma quarta instrução. Primeiro, remir, andar prudentemente, não como os nécios e sim como os sábios. Segundo, remindo o tempo. Terceiro, compreendendo qual a vontade do Senhor. E em quarto e último lugar, se enchendo do Espírito Santo. Nessa última parte, Paulo orienta a nos enchermos do Espírito Santo, buscando nele a fonte da sua mais perfeita alegria. Em várias partes das Escrituras, o vinho, ele é associado com a alegria. Ele simboliza a alegria, mas no contexto aqui da cidade de Éfeso, o vinho está dentro de um outro contexto, que não pode ser simplesmente interpretado como sendo o vinho um objeto que nos leva à alegria. Porque na cidade de Éfeso, eles tinham o hábito de se embebedarem, perderem o controle das suas faculdades, se entregando ao domínio do álcool. E nesta condição, eles prestavam cultos a Dionísio, deus entre os gregos conhecido como deus do vinho. Não apenas a Dionísio, mas também a Cibele, a Ártemis ou Afrodite, que era uma versão de Ártemis também. E nesses cultos pagãos, nos templos, eles se embebedavam. E bêbados, eles se entregavam à idolatria e eles também se entregavam à imoralidade sexual, praticando orgias nos templos pagãos. Então, o vinho aqui, que Paulo cita, está dentro de um contexto onde eles, nos dias de outrora, antes de terem sido alcançados pela salvação, eles conheciam muito bem a relação do vinho. O vinho estava associado com coisas que Deus reprovava. Ao falar sobre a necessidade dos crentes se encherem do Espírito Santo, Paulo não está fazendo aqui uma comparação com os alcoólatras e também os idólatras. Quando ele diz mas, esse mas muda tudo. Ele não está usando do contexto dos alcoólatras e idólatras para dizer, semelhante a eles, enchei-vos do Espírito. Não, Paulo está reprovando aquele outro lado. E mostrando que o crente, a experiência de alegria dele é muito mais significativa, é muito mais sólida, é muito mais segura e é muito mais permanente. Porque o crente tem como a fonte da sua alegria a experiência com o Espírito de Deus. Essa experiência com o Espírito de Deus é uma experiência que traz uma alegria permanente e ela é também edificante. Não é momentânea como o vinho experimentado nos templos pagãos. E ela também não é danosa como o vinho causava, os danos que o vinho causava na experiência dos idólatras. Na vida cristã, ao enchermos do Espírito Santo, a alegria que nós experimentamos é edificante.
é exultante. Isso fica muito claro quando nós lemos os versos 19 e verso 21, onde indica como é possível nos enchermos do Espírito Santo. E Paulo usa aqui 4 verbos que se encontram no gerúndio, mostrando uma ação contínua de transformação sob a influência do Espírito Santo. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Paulo vai nos responder observando esses últimos versos. Primeiramente, verso 19, parte A. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Primeiro, falando entre vós com salmos, ou seja, com conversas edificantes e que testemunham a verdade e a dignidade de Deus. Ele diz, falando entre vós. Em qual condição? Por qual meio? Diz ele, com salmos. Os salmos eram cantados na peregrinação para o templo, inclusive no templo, exaltando as maravilhosas obras de Deus na história de Israel. O que Paulo está instruindo a igreja é para que os crentes tenham conversas edificantes, que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, que dão méritos a Deus, que abandonem as conversações torpes que ele fala no capítulo 4, essas conversações torpes, verso 24, por exemplo, do capítulo 4. E às vezes nós deixamos de falar coisas edificantes, coisas que edificam de fato, que constroem uma vida cristã sólida, que coloca os nossos irmãos no caminho da retidão, da integridade na presença de Deus, para falarmos coisas fúteis, que não estimulam a fé, que não estimulam o amor, que não estimulam o perdão, e dessa forma estamos perdendo tempo, deixando de nos encher do Espírito Santo quando nos ocupamos em falar coisas que verdadeiramente edificam e dão testemunho das maravilhosas obras de Deus. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando coisas que edificam entre nós. Segundo, parte B do verso 19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, Jesus já disse, segundo o registro de João no capítulo 4 do seu evangelho, que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós deixamos de nos preocupar com o irmão que está do nosso lado, se os instrumentos estão bem harmonizados, se a voz está bem afinada, quando nós nos despreocupamos dessas coisas e focamos toda a nossa atenção na dignidade de Deus, para oferecer a Ele o nosso louvor e a nossa adoração com sincero coração. Nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós o adoramos com sinceridade de coração. O louvor, a adoração, é um meio pelo qual nós nos enchemos do Espírito Santo. Quando nós nos ocupamos desses momentos com os motivos corretos. Agora, se nós cantamos de qualquer jeito, sem prestar atenção na letra, se nós nos preocupamos mais com o tom da nossa voz, com os instrumentos que estão sendo tocados, se nós nos preocupamos com outras coisas e não com o Senhor, estamos perdendo o nosso tempo. Não estamos remindo o nosso tempo, tirando dele a oportunidade de fazermos aquilo que é justo e aquilo que é correto. E quando nós cantamos, entoando louvor de coração ao Senhor, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Verso 20 responde também a esta pergunta: como nos encher do Espírito Santo? Diz o texto: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A resposta de Paulo é que, com atitudes de gratidão a Deus por tudo o que Ele fez através do Seu Filho, é uma experiência que nos enche do Espírito Santo. Atitude de gratidão. Gratidão expulsa do nosso coração toda amargura, toda cólera, toda ira, toda indiferença, toda insensibilidade. Gratidão, pelo contrário, nos torna pessoas alegres, porque nos enchemos do Espírito Santo. Uma pessoa que não é grata é uma pessoa que está constantemente amargurada, reclamando de tudo, parece que está tudo ruim, vive amarrada a um pessimismo que só de você chegar perto faz mal.
se coloca preso e acha que é vantajoso se agarrar a coisas que só trazem tristeza, constrangimentos, que só trazem ofensas, que só trazem dificuldades, e você se aproxima dessa pessoa, você adoece também. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata a Deus. E por isso, quando você chega, você está triste, você está abatido, você está desanimado, você chega perto dessa pessoa te incendeia. Você se vê realmente motivado a dar passos firmes, a caminhar seguro. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa amargurada, que não libera perdão, que não perdoa, que não coopera. Pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre no serviço cristão, porque no seu coração não pode haver espaço para reclamação, quando temos recebido tudo aquilo que nós não merecemos. Lá em casa, eu não tenho controle de uma igreja grande como essa, não tenho o governo que eu gostaria, mas na minha casa eu tenho. Lá na minha casa, minha esposa, os meus filhos sabem que eu tenho muita dificuldade com murmuração. Tenho dificuldade demais. Eu não sei se é por causa das minhas origens, das minhas experiências no passado, de muita dificuldade. Hoje eu sou imensamente grato pela casa que eu moro, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela oportunidade que eu tenho de me assentar na mesa com os meus, poder tomar uma refeição junto com eles. Sou grato demais a Deus por estar aqui com os irmãos. Eu poderia estar no mundo, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, mas Deus me tirou de lá, me colocou aqui, no meio dos irmãos. Só tenho que agradecer a Deus. Dificuldades existem? Existem. Mas os motivos de gratidão são e devem ser sempre maiores. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não deixa de perceber as dificuldades, mas ela vive muito mais alegre por aquilo que Deus tem feito e continuará fazendo. Em último lugar, como nos encher do Espírito Santo, nós vemos isso no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua, interdependência, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos vazios de nós mesmos. Não temos necessidade de provar que somos melhores do que ninguém, não temos necessidade de humilhar ninguém, não temos necessidade de explorar o fraco na sua distração, não temos necessidade de tirar vantagem daquele que está distraído. Nós não temos necessidade de chamar a atenção para nós como se fôssemos merecedores de algum mérito, de alguma glória. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se vê no mesmo nível que todos os que governam entre aqueles que são governados. Ele se vê no mesmo nível que todos, porque não se trata de hierarquia, se trata de funções distintas. Aqueles que governam, eles se veem como servos dos demais, não maiores do que os demais, não mais importantes do que os demais, não mais próximos de Deus do que os demais. Pelo contrário, pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas humildes e que não estão preocupadas com status, se vão aparecer, não vão aparecer, se serão reconhecidas ou não serão reconhecidas. Isto é palha, isso é feno para aquele que é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se alegra em servir a Deus, mesmo quando ninguém reconhece. Porque, como nós lemos em Efésios capítulo 6, verso 6, não é a vista dos homens, é a vista de Deus que o motiva a servir. E aqui Paulo diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se enche do Espírito Santo quando ela serve, ela se sujeita uns aos outros. E se um se sujeita ao outro, quem é maior? Cristo. Nenhum, nem o outro, mas Cristo. E ele continua dando essa instrução, como essa busca, como sendo esta uma busca de enchimento do Espírito Santo, aplicando essa instrução aos demais relacionamentos.
Entre mulher e marido, do capítulo 5, versos 22 a verso 33, entre filhos e pais, capítulo 6, verso 1 ao verso 4, entre servos e senhores, do capítulo 6, verso 5 ao verso 9. Paulo aqui aplica esta instrução de como se encher do Espírito Santo, com base nesta instrução, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele aplica isso nessas relações familiares e também profissionais. Notemos que o enchimento do Espírito Santo é uma ordem. Paulo diz, enchei-vos. Como que nós devemos nos encher do Espírito Santo? Devemos nos encher do Espírito Santo com conversações edificantes, com louvores sinceros, com espírito de gratidão e nos sujeitando uns aos outros. E vemos nisso que a experiência de nos encher do Espírito Santo é tão sobrenatural que muda o modo como nós vivemos. Muda as nossas relações. É muito mais significativa, é muito mais produtiva, é muito mais sólida do que aquela velha experiência de ser cheio do Espírito Santo, é ficar com tremedeira, cair no chão, dar gargalhadas sem sentido, falar coisas que ninguém entende. Ser cheio do Espírito Santo é algo muito mais profundo, muito mais sólido do que a gente pode imaginar, observando aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz aqui na palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é considerar a obra da salvação, se sujeitando às instruções da palavra de Deus, e permitindo que essas instruções modifiquem o modo como nós relacionamos com Deus e o modo como nós relacionamos uns com os outros. Que essas palavras nos acompanhem e nos orientem no decorrer do ano que está para chegar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.